pulsar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá... O Quilombo dos Palmares foi tipo a maior rebelião antissistema da história colonial brasileira e durou quase um século. Pensa bem, enquanto Portugal dominava tudo, tinha uma nação inteira de gente livre e escondida no meio da mata, entre Alagoas e Pernambuco. Começou no final dos anos 1500, com escravizados fugindo das plantações de cana. Foram se juntando no meio da Serra da Barriga, construindo vilas, plantando, criando suas próprias leis. No auge, Palmares tinha uns 20 mil habitantes, mais gente que muitas cidades portuguesas da época. O mais insano é que eles tinham sistema político organizado, rei eleito, exército treinado, comércio com vilarejos ao redor. Não era só um esconderijo. Era uma sociedade funcionando, provando que dava para viver sem senhor de engenho. Zumbi dos Palmares virou o líder militar mais temido. O cara era estrategista genial, conhecia a mata como ninguém. Portugal mandou 18 expedições militares para destruir Palmares. 18! E todas falharam miseravelmente. Até que em 1694 contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho com um exército de mercenários. Levaram canhões, cercaram, foi massacre. Zumbi resistiu mais um ano na guerrilha até ser traído e morto em 1695. Mas o recado tinha sido dado. Quase 100 anos provando que liberdade era possível. Palmares não foi derrotado, foi exterminado porque assustava demais o sistema. Uma nação livre no meio do império escravista. As pessoas negras que mudaram a história, mas quase foram apagadas. Número 1. Imhotep, o gênio que virou mito. Dizem que os faraós construíram as pirâmides, mas o primeiro arquiteto e médico da história, o verdadeiro cérebro por trás delas, foi Imhotep, um homem negro, transformado em lenda para não levarem seu crédito a sério. Número 2. Mansa Musa, o homem mais rico do mundo, ignorado pelos livros. A escola fala de Rockefeller e Bezos, mas nunca contam que o homem mais rico da história foi Mansa Musa, um imperador africano tão poderoso que derrubou economias inteiras só viajando. Número 3. Nzinga, a rainha que humilhou impérios. Quando citam resistência, mostram sempre Europa, mas Nzinga enfrentou Portugal por 40 anos e venceu, usando diplomacia, guerra e inteligência. Uma estrategista tão brilhante que tentaram apagá-la dos registros coloniais. Número 4. Yasuke, o samurai que não aparece nos filmes sobre samurais, todos brancos, mas o primeiro samurai estrangeiro e um dos mais respeitados por Nobunaga foi um homem negro chamado Yasuke. A história existe, mas o cinema esqueceu. Número 5. Aqualtune, a verdadeira base de Palmares. Falam de Zumbi como protagonista, mas quem trouxe a estratégia militar, a liderança e a base que originou Palmares foi Aqualtune, uma princesa do Congo. Apagaram seu nome porque ela era mulher e negra. Número 6. Lewis Latimer, o inventor escondido atrás da lâmpada. A invenção da lâmpada tem apenas um nome nos livros, Edison. Mas quem criou o filamento que realmente fez a lâmpada funcionar foi Lewis Latimer, filho de pessoas escravizadas. A luz só existe como conhecemos, por causa dele. Número 7. Benjamin Banneker, o homem que redesenhou uma capital. Dizem que arquitetos europeus planejaram Washington, mas quando os mapas foram perdidos, quem reconstruiu tudo de memória foi Benjamin Banneker, cientista e astrônomo negro. Quase ninguém sabe disso, e não é por acaso. Número 8. Mary Seacole, a enfermeira que superou a Anjo da Crimeia nos livros. Só existe Florence Nightingale, mas quem salvou vidas na linha de frente, tratou feridos com as próprias mãos e virou heroína entre soldados, foi Mary Seacole negada, excluída e apagada por racismo declarado. Número 9. Bessie Coleman, a piloto que abriu o céu e foi esquecida. Falam de Amelia Earhart o tempo todo, mas a primeira mulher negra piloto, acrobata e pioneira da aviação foi Bessie Coleman. Ela arriscou a vida e perdeu o lugar na história. Número 10. Katherine Johnson, a mente que levou o homem à lua. A conquista espacial tem vários nomes famosos, mas sem os cálculos de Katherine Johnson, nenhuma cápsula teria voltado
voltado vivo. A NASA só admitiu isso décadas depois. Poucas pessoas na história do Brasil ousaram atravessar portas que não foram feitas para elas. Este é o relato de alguém que entrou num dos territórios mais sombrios do país, a psiquiatria do século XX, e decidiu que ali nasceria um novo modo de cuidar. O ano é 1903, e aqui começa o caminho de Juliano Moreira. Nascido em 6 de janeiro de 1872, em Salvador, Juliano veio ao mundo quando a escravidão ainda era legal. Era filho de Guilhermina Amado, uma mulher africana da diáspora, e de um homem branco. Como era a regra naquele Brasil colonial, o que chamam de mistura racial, muitas vezes, era o nome social de estupros sistemáticos contra mulheres africanas escravizadas. Juliano nasce dentro desse país, forjado em violência, e atravessa tudo isso com uma inteligência que o empurrava para além do permitido. Com 14 anos, entra na Faculdade de Medicina da Bahia, um feito quase inimaginável para um jovem preto do final do século XIX. Em 1891, está formado e começa a olhar para a loucura com rigor que poucos tinham. Como lembra Foucault, ao discutir o nascimento dos manicômios, o internamento não é uma descoberta médica, mas uma prática social. Aquele era um tempo em que a loucura não era tratada como sofrimento, mas como desvio moral. E no Brasil, esse desvio recaía principalmente sobre corpos pretos. Foi nesse cenário que Juliano se tornou ruptura. Em 1903, assume a direção do Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, e encontra um ambiente de degradação, celas escuras, punições físicas, isolamento, abandono e tantas outras atrocidades em um ambiente totalmente hostil. Entre 1905 e 1908, desmonta essa lógica. Aboliu camisas de forças com castigo, derrubou celas, retirou grades, criou oficinas de arte, música e trabalho manual, plantou jardins, humanizou o que antes era um depósito humano. Décadas antes do mundo falar em reforma psiquiátrica, Juliano já fazia reforma psiquiátrica. E ele não apenas transformou práticas, transformou a ciência. Combateu a eugenia quando ela ainda era moda intelectual. Naquele tempo, a eugenia se vestia de ciência para justificar violências. Médicos europeus e brasileiros afirmavam que africanos eram biologicamente inferiores, que a forma do crânio determinava a inteligência, que a herança africana carregava tendências naturais à loucura. Juliano Moreira introduziu método, ética e estudo onde antes havia violência. Por isso, é reconhecido como o fundador da psiquiatria científica moderna no Brasil. Seu brilho alcançou o mundo. Em 1925, quando Albert Einstein visitou o Brasil, entre tantas autoridades intelectuais, houve um nome que ele fez questão de conhecer, o de Juliano Moreira. Sim, lá estava ele conversando de igual para igual com o maior gênio do planeta. Juliano trabalhou até sua morte em 1933, deixando um legado que ainda sustenta grande parte da saúde mental do país. Sua memória vive nas práticas que reformou, nos estudos que publicou e também em Salvador, onde existe o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, que carrega seu nome como testemunho da grandeza que ele deixou. Grande Juliano Moreira. Eu acredito que você que chegou até o final já tenha conhecimento sobre Juliano Moreira, mas nós estamos no Brasil, né? Com certeza tem muita gente que nunca ouviu falar sobre esse grande ícone da saúde mental, da psiquiatria, da medicina aqui no Brasil. Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Saravá, sou sarará e assim quero sê-lo. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, a coroa é o meu cabelo, meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo.
Marcus Garvey, um dos maiores líderes da história preta. Sem ele, talvez nem existisse o movimento Rastafari como a gente conhece. Nesse vídeo eu vou te contar quem foi Marcus Garvey e por que o que ele fez há mais de 100 anos atrás ainda ecoa até hoje. Marcus Mosiah Garvey nasceu em 1877 na Jamaica, numa família humilde, num país ainda cheio das cicatrizes da escravidão. Desde jovem, ele se revoltou ao ver como o povo preto era tratado, sem dignidade, sem oportunidade e sem voz. Garvey cresceu acreditando que ninguém jamais ia salvar o povo preto, a não ser o próprio povo preto. Dive down, black men, and dig. Reach up, black men and women, and pull all nature's knowledge to you. Turn ye around and make a conquest of everything, north and south, east and west. And then when you have wrought well, you will have merited God's blessing, you will have become God's chosen people, and naturally you will become leaders of the world. E foi com essa ideia que ele começou uma das maiores revoluções de consciência da história. Em 1914, ele fundou a UNIA, a Associação Universal para o Progresso do Negro. O objetivo foi unir pessoas negras do mundo inteiro, fortalecer o orgulho racial e construir uma África livre e independente. Marcus Garvey acreditava no pan-africanismo, uma filosofia que dizia: onde quer que esteja uma pessoa preta, ali está a África. Ele pregava a autossuficiência, a educação e o resgate do orgulho africano. E Garvey foi muito visionário. Ele criou o Black Star Line, uma companhia de navios para conectar o povo preto das Américas à África, um passo simbólico para realizar o sonho de retorno à terra ancestral. Ele criou também jornais, escolas e cooperativas voltadas à comunidade negra, muito antes de existirem políticas de reparação. E tem mais, viu? Foi Garvey quem disse que um dia um rei negro seria coroado na África e marcaria o início da libertação. Anos depois, quando Haile Selassie foi coroado, os rastas viram isso como a profecia de Garvey se cumprindo. Foi assim que ele se tornou o profeta do movimento Rastafari. Garvey incomodou muita gente, principalmente os brancos no poder. Ele foi perseguido, preso e deportado, mas suas ideias nunca foram presas. Garvey se foi em 1940, mas deixou um legado gigante. Suas palavras inspiraram Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela, Bob Marley e todo o movimento de consciência preta do século XX. Bob Marley chegou a cantar: Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Essas palavras são de Garvey. Marcus Garvey não foi apenas um líder. Ele foi um espelho mostrando ao povo preto que não há salvação fora da própria consciência. Now Africa's been sleeping, not dead, only sleeping. Today Africa's walking around not only on our feet, but on our brains. You can enslave, as was done for 300 years, the bodies of men. You can shackle the hands of men. You can shackle the feet of men. You can imprison the bodies of men. But you cannot shackle or imprison the minds of men.
Que lindo, hein? Aí a peça Lavinha Cavalaria. Queremos registrar aqui também a presença do poeta. Resistência negra sempre, valeu zumbi! Quem ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro